vai valer a pena. Marcos capítulo 10, verso 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem ao qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Eu vou pegando hoje versículo por versículo e a gente vai tratando, é melhor do que ler tudo. Aí tem algumas pessoas que entram, que saem da live e acabam não pegando a riqueza de cada versículo. Então, um homem se aproximou de Jesus, se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Nós sabemos que essa é a dúvida de muitas pessoas, né? Então ele se aproxima de Jesus, conhecido Filho de Deus, aquele que fazia muitos milagres e prodígios, e fala assim: tenho uma dúvida, responde a minha dúvida. Eu sempre falo para algumas pessoas que toda vez que você se aproximar de Deus com alguma dúvida, querendo perguntar alguma coisa, existem duas situações. Uma é a que você quer ouvir de Deus para a sua vida, e outra é que você precisa ouvir. Muitas pessoas, quando elas escutam de Deus aquilo que elas precisam e não aquilo que elas necessitam, elas acabam abandonando porque não era bem assim, hein? É como algumas pessoas que ao longo dessa trajetória entraram para a igreja e acharam que ia ser o melhor lugar do mundo porque Deus estava ali. Sim, Deus estava ali, está ali. Mas tem as pessoas também que têm erros, falhas, que passam por dificuldade. Jesus teve um discípulo que traiu ele, andou com ele durante 3 anos e falou: quer saber? Vou entregar ele por 30 moedas. Então, às vezes, a gente confunde alguns ambientes e a gente olha para algumas situações e fala assim: não vai valer a pena, fui tão frustrado lá, fui tão frustrada que eu acho que é melhor ficar aqui no meu lugar quietinho, não vou caminhar não vou fazer nada não, porque eu acredito que não vale a pena mais largar tudo e seguir a um Deus todo-poderoso, fiel e justo. Mas vamos aqui, Marcos 10, 17. Um homem se ajoelhou diante dele e fez a pergunta: Bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? De repente hoje é a sua pergunta, de repente hoje é a pergunta de milhares de pessoas ao redor do mundo: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E ele perguntou a pessoa certa, né? Então vamos à resposta aqui, E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Aqui Jesus está na terra, é o Filho de Deus, e já está transferindo toda a glória do trabalho que ele está fazendo para Deus. Às vezes a gente faz algo pequenininho para Deus e quando alguém fala assim: poxa, tu é bom, né? As tuas palavras têm me abençoado muito nas lives de segunda a sexta aqui no Chega Mais. Poxa, cara, tu é bom, obrigado. Transfira tudo aquilo que as pessoas olham para a tua vida, transfira para ele. Bom, só existe um, que é Deus que está nos céus. E às vezes a gente acaba olhando para algumas pessoas e falando: não, a pessoa é boa, eu dependo dela, eu dependo da oração dela. É como se ela ou aquele pastor fosse a pessoa que fosse fazer algo na sua vida, mas só que só Deus pode fazer. E às vezes você confia exatamente na pessoa errada. E Jesus ali, de fato sendo bom, de fato sendo Filho de Deus, de fato cumprindo tudo aquilo que Deus tinha determinado para ele fala: bom, só é um, Deus que está nos céus. Então ele transfere para o céu a glória que os homens estavam vendo nele ali, naquele momento. Você que está entrando agora, hoje eu estou falando sobre: vai valer a pena? Eu sei que é a pergunta de muitas pessoas, a dúvida de muitas pessoas, se vale a pena caminhar com Deus, se vale a pena deixar a vida que você está vivendo hoje e se transformar numa nova criatura. Vamos continuar o texto, você vai entender se vale a pena ou não. 19. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então, Jesus ele já fala para ele: quer herdar a vida eterna? Conheces os mandamentos? Sim. Aí ele, sabe aquelas perguntas e respostas onde você começa muito bem respondendo,
Pergunta 1, quanto é 1 mais 1? 2. Pergunta 2, 3 mais 3, 6. Então, isso daí eu sei, eu guardo tudo, eu entendo tudo. Só como eu disse aqui, você que entrou na live agora, quando você fizer uma pergunta para Deus, esteja preparado para ouvir o que você precisa, não aquilo que você quer. Existe uma grande diferença hoje de muitas pessoas perguntando e Deus ele vai dando um gostinho de alguma coisa até o momento onde ele vai exigir de mim e de você algo que possivelmente vai ser mais forte do que a nossa própria vida. Então é nesse momento, é nesse exato momento que você vai falar para Deus se vai valer a pena seguir a Ele por aquilo que Ele quer de você ou se você vai abandonar a Ele por aquilo que você quer da vida. Essa é a grande diferença. E aí ele diz, no 20, ele porém respondendo disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus olhando para ele, o amou e disse, então Jesus amou aquele homem porque ele não adulterava, porque ele não matava, não furtava, não dava falso testemunho, não defraudava ninguém e honrava o pai e a mãe. Olha quantos atributos aquele jovem ali, aquele homem tinha. E Jesus amou, mas aí chega naquele momento onde pega a minha e a sua vida. Falta-te uma coisa, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem, toma a tua cruz e segue-me. Esse é o texto onde vai pegar muitas pessoas. De repente, se você está aqui agora nessa live, ouvindo esse texto e fala assim, essa é a parte que eu não consigo me desconectar. Aqui é algo específico. Aqui ele está falando sobre algo que aquele homem tinha, que era muitas riquezas, e ele sabia que era difícil para aquele homem deixar aquelas riquezas e seguir Jesus. Olha só, vamos entrar aqui no texto. Jesus olhando para ele o amou e disse, falta-te uma coisa. Hoje você que está aqui nessa live, você é uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole, não faz mal a ninguém, não deseja o mal de ninguém, está aí passando algumas lutas e querendo algumas respostas e Deus está falando, falta-te uma coisa. De repente para você não é vender tudo e dar aos pobres. De repente para você é perdoar alguém hoje. De repente para você é deixar um relacionamento, um namoro que você começou e Deus está falando assim, você é uma pessoa tão boa, mas você se envolveu com alguém que eu vejo lá o futuro e essa pessoa não é a pessoa que eu escolhi para você, mas vai te doer deixar. Deixar as riquezas para aquele jovem rico era algo que iria doer nele. Por isso Jesus tocou logo no momento onde causava dor. E aí ele disse assim, dá tudo aos pobres e terás um tesouro no céu. Cara, é uma ordenança com uma promessa. É um direcionamento ligado a uma promessa. E mesmo assim, só que aí vem aqui, vem, toma a tua cruz e segue-me. Algumas pessoas às vezes não entendem o que Jesus queria dizer como toma a tua cruz e segue-me. Entenda uma coisa. Quando você começa a andar com Jesus, você é acusado de muitas coisas. Eu fico pensando para os amigos, para a família, para as pessoas que estavam próximo, aquele jovem rico vender tudo, dar aos pobres e seguir Jesus. Não adiantaria se ele não tomasse a cruz dele e seguisse. O que significa tomar a cruz? São todas as acusações. Quando a cruz chega na vida de Jesus, as pessoas olham para ele e falam assim, Jesus é um homem condenado, né? Porque está carregando a cruz, pelo menos na cultura, em tudo aquilo que eu entendo daquele momento, quem está carregando a cruz fez alguma besteira, fez algum erro, cometeu alguma coisa. E se aquele jovem vendesse tudo e desse aos pobres, os amigos iriam falar para ele, tá maluco? Por que você fez isso? Tá maluco? Então ele teria que aprender a tomar a cruz de acusação pela decisão dele e seguir Jesus. Algumas pessoas, sabe o que acontece? Seguem Jesus, mas não tomam a sua cruz. E aí, quando um parente, um pai, uma mãe, um amigo fala, cara, tu tá louco, o que tu vai fazer lá?
vai dar dinheiro para pastor, agora virou crente bitolado, tal. Se você não tomar a tua cruz, você não consegue. É como se essa cruz fossem as acusações das pessoas que estão fazendo na sua vida porque você tomou uma decisão. A grande questão é, essa decisão vai valer a pena? Vamos continuar o texto aqui, ó. Tome a tua cruz e segue-me. Mas ele, com pesar no coração desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O jovem entendeu que seguir Jesus, vender tudo e dar aos pobres e seguir Jesus não iria valer a pena. Só que hoje nós estamos numa live que está dizendo, será que vai valer a pena? Seguir a Ele, caminhar com Ele, tomar a sua cruz. Ele vai tocar exatamente no ponto onde dói. Vai tocar. Eu quero te seguir, mas você está num ambiente que você tem que sair desse ambiente. Lembra de Abraão? Sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí eu fico pensando, Abraão, pensando no momento ali com os pais dele, com o pai, com os amigos, com todo mundo, falando, eu preciso sair daqui. Deus só vai mudar a minha vida se eu sair daqui. Ele poderia ter continuado lá. E tem um vídeo, né, no canal, você que ainda não segue lá o canal, Arthur Felipe Barbosa no YouTube, tem um vídeo lá onde eu falo que Tera, que era o pai de Abraão, decidiu ir para Canaã, mas chegou em Harã e ali morreu, não decidiu continuar. Então o que estava na mente de Abraão era alguém que começava e determinava chegar num lugar e não conseguia chegar, então ele precisava sair ali daquele meio. Então hoje você está ouvindo uma palavra, será que vai valer a pena você perder a sua vida aqui por amor de Cristo e viver uma vida totalmente para Ele? Então aqui, ó, o homem que tinha muitas propriedades, que Jesus falou, ó, vou te dar um tesouro no céu, pega a sua cruz e segue-me. Ele falou assim, ele se retirou da presença de Jesus triste porque possuía muitas propriedades. E aí a gente começa agora no momento de que vai valer a pena deixar tudo? Vamos ver. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Os seus discípulos se admiraram dessa palavra, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão é difícil os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que ele entrar um rico no reino dos céus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo, quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. É como se ele estivesse falando, poxa, mas é difícil, né, entrar no reino de Deus. Para os homens pode ser até impossível, porque os homens estão presos em muitas coisas, riquezas, relacionamento, falta de perdão, corrupção, muitas coisas os homens estão envolvidos que acabam impedindo eles de deixar tudo e entender o vai valer a pena caminhar com Deus. Mas aqui ele está explicando, para Deus todas as coisas são possíveis. Aí vem aquele momento especial que é para encontrar a minha e a sua vida. E Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Nós temos aqui um relato de um jovem rico que Jesus falou, era um homem bom, eu sou bom, eu ajudo as pessoas, eu tenho projeto social, eu faço tantas coisas. Jesus falou, legal, você é bom, só que eu vou tocar num ponto onde vai doer aí na sua vida. E que ponto é esse? Você tem muitas riquezas, né? Vende tudo, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem, toma a tua cruz e me segue. Aí o homem se entristeceu e saiu. Mas quem começou esse relacionamento não foi Jesus, foi o próprio jovem rico, que se aproximou de Jesus lá no verso 17, dizendo, o que farei para herdar a vida eterna? De repente hoje esse é o teu pedido, esse é o teu desejo. Só que você está preparado para ouvir o que o jovem rico ouviu? Só que aí, esse modelo do jovem rico não é um modelo que nós devemos pegar como exemplo para a nossa vida. Agora, no versículo 28 de Marcos capítulo 10, temos um modelo
Que modelo é esse? E Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ou seja, Pedro olhou todo aquele cenário do jovem rico. Aí Pedro pensando, eu abandonei a minha pesca maravilhosa. Lembra de Pedro que foi lá no mar, não pegou nada, mas sobre a palavra de Jesus, ele lançou a rede novamente, pegou tantos peixes, e aí Jesus falou: eu vos transformarei, eu agora vou te transformar em pescador de homens. Ele largou tudo. Ele poderia ter falado, mas são tantos peixes aqui, hoje deixa eu vender, preciso pagar meu aluguel, preciso pagar as minhas contas. Mas em momento algum ele falou isso, ele simplesmente largou tudo e seguiu. E a pergunta é, vai valer a pena? Será que você que está aqui na live é alguém que pode olhar para a sua vida e falar assim: Arthur, hoje eu estou disposto a deixar tudo o que eu tenho e seguir? Lembre-se, de repente Deus não vai pedir para você deixar dinheiro. Deus não vai pedir para você vender tua casa, dar teu dinheiro. Não é isso. Ele só vai falar contigo naquilo que te prende em não caminhar com Ele. Eu tive uma briga com meu pai, com a minha mãe. Aí Jesus vai falar: perdoa teu pai, perdoa tua mãe, e depois vem e me segue. Ele trata de forma específica com cada um. E aí Pedro falando: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus vem: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmão ou irmãs, ou pai ou mãe ou mulher ou filhos ou campos por amor de mim e do evangelho, e não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro e na vida eterna. Ou seja, de repente você está falando aí: eu acho que não vai valer a pena deixar tudo e seguir a Cristo, não. E aí nós temos um exemplo de um homem que não seguiu a Cristo por causa das riquezas, e eram as riquezas que prendiam ele. De repente hoje você está falando aí: Arthur, mas o que me prende são os vícios. Deixa o vício, deixa o cigarro. Mas não é... Arthur, você está achando que é tão fácil? Não é tão fácil. Você entrou numa live de palavra e de oração. No final dessa live eu vou orar pela sua vida. Só que além da oração tem o seu esforço, tem a sua dedicação, tem a maneira com que você quer vencer e realizar as coisas na sua vida. Só que você precisa se enxergar como alguém forte, como alguém que vai vencer. Se você olhar: não posso, não consigo, não tenho condições, não vai valer a pena. Hoje a live vai valer a pena. Por que vai valer a pena? E aí Jesus está dizendo: tudo aquilo que você deixou por amor de mim, ainda nesse tempo, vai receber 100 vezes mais. 100 vezes mais nesse tempo, no século futuro e na vida eterna. Cara, que oportunidade aquele homem deixou. Só que Pedro não perdeu essa oportunidade. Aí aqui continua o texto: porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então hoje essa live, essa mensagem é para você entender que de fato vale a pena deixar tudo aquilo que te prende de caminhar com Deus e ter uma vida nova com Ele. Vai valer a pena, eu tenho certeza absoluta, porque você consegue achar um propósito na sua vida. Luta, guerra, todo mundo tem. Só que tem gente que tem luta e guerra e vive sem propósito. Será que você quer continuar sendo uma pessoa que passa com tantas dificuldades e não tem nenhum propósito na sua vida? Entendeu? Então hoje é o tempo de falar assim, vai valer a pena? Será que você que está aqui nessa live pode olhar para a sua vida e digitar aí, vai valer a pena eu deixar tudo aquilo que me prende, de não caminhar com Cristo? Você que chegou agora, quando eu falo assim, tomar a sua cruz, significa entender que as acusações virão sobre você. As pessoas vão olhar você com a cruz e vão falar assim: você cometeu algum erro. E será que existe um erro? Caminhar com Jesus? Quando ele fala: tome a tua cruz, é que vão te condenar, mas você vai pegar a cruz da condenação que estão acusando você de caminhar com ele, e vai falar assim: a cruz está aqui no meu ombro, estou andando com ele, estou vivendo com ele.
a minha vida não mais será a mesma, porque eu não mais estou preso a todas as coisas que me impedem de ter um relacionamento. Então, em Marcos 10, hoje, nós entendemos que um homem perdeu a oportunidade de a vida dele valer a pena, de ele conseguir um tesouro no céu, de ele conseguir sabe, às vezes, não quero caminhar com Deus, não. Você perde experiências. Eu não acredito. Eu não consigo, não tenho forças. Caminhando com Ele você vai acreditar, caminhando com Ele você vai ter força, caminhando com Ele você vai ter experiências. O grande segredo e o grande objetivo da vida é literalmente entender que vai valer a pena quando Ele chamar, quando Ele olhar para a tua vida e falar assim, e aí, vamos passar para o próximo nível? O medo de repente vai bater, a dor, a angústia. Às vezes nós somos acostumados, com o meio que nós estamos, e a gente não quer deixar o conforto, a gente não quer deixar algo que já foi estabelecido pela nossa própria vida por um chamado que Deus está falando. Tô te esperando, hein? E aí, vai abandonar isso? Tô te esperando, é hoje, vai caminhar comigo? E outras pessoas quiseram caminhar com Jesus e Jesus falou, não é para você caminhar comigo. Então, é isso que você precisa entender. Jesus vai em determinada área e tinha lá um endemoniado gadareno. Jesus expulsa aquela legião de demônios que tinha sobre a vida dele. E não seria bom aquele endemoniado ser discípulo de Jesus e caminhar com ele e falar assim, olha o testemunho desse homem aqui, tinha uma legião de demônio, mas agora está andando comigo e está totalmente liberto. Jesus falou, não é para você caminhar comigo. O que vai valer a pena na sua vida é você ficar na sua região e o seu testemunho mudar a vida de pessoas que estão aí. Vamos para outra. A mulher samaritana que foi pegar água no poço encontra Jesus. Ela não pede para andar com Jesus, mas ela volta para a cidade e toda aquela experiência que ela teve com Jesus foi capaz de transformar aquela cidade. Então sabe o que acontece? A minha e as nossas experiências com Deus, elas são capazes de transformar outras vidas. Sei que você que está aqui já tem acompanhado a live aí durante toda a semana às 6 horas. Agora nós temos um grupo lá no meu Instagram pessoal, Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H, tem um link que se você clicar nesse link você vai direto para um grupo onde nós vamos ter ali um relacionamento mais próximo e hoje nós vamos ter uma reunião online às 9 horas da noite através de um aplicativo. Eu vou botar todas essas informações lá no grupo. Se você puder fazer parte, estar junto, se você ama a palavra de Deus, se você ama obter respostas através da palavra de Deus e você quer fazer com que a sua vida tenha poder de valer a pena aqui nessa terra, vamos caminhar junto. E agora eu queria orar pela sua vida, pelo seu dia, pela sua semana, que você entenda. Quando você se aproximar de Deus querendo alguma coisa, esteja preparado ou preparada para ouvir aquilo que você precisa ouvir. O jovem rico precisava ouvir que ele tinha que deixar tudo, vender tudo aos pobres e seguir Jesus. De repente, para você hoje é outra coisa que eu não conheço. Mas como Deus sabe de todas as coisas, o Espírito Santo vai falar aí no teu coração, é isso que você precisa deixar para sua vida valer a pena. Tanto tempo na terra e você se sente como alguém que não vale nada, que não tem sentido, que não sabe de onde veio, nem onde está, nem para onde vai. Só que hoje, Deus te encontrou aqui nessa live e quer falar no seu coração que vai valer a pena você começar a caminhar com Ele.